Imagina se você tivesse na sua empresa um diagnóstico por área, por departamento, de quais áreas que precisam de um pouco mais de atenção no sentido de buscar a simplificação de processo, buscar processos mais automatizados, buscar mais fluidez. A gente vive num mercado altamente competitivo, né? Temos concorrentes, temos o governo, temos um mercado como um todo e nossas empresas precisam estar eficientes e para isso que eu estou aqui te explicando sobre o diagnóstico empresarial, que é essa plataforma gratuita que está aqui à tua disposição para você buscar melhorias dentro da tua empresa. Você imagina conseguir tirar um relatório como esse, né? Um relatório nesse nosso exemplo aqui, onde eu trago para ti uma pontuação de 0 a 5, de como está o grau de maturidade em termos de processo na sua empresa, um panorama por área de quais áreas, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, quais são as áreas que precisam de mais atenção ou as áreas que estão de alguma forma já melhores, né? Já estão mais evoluídas nesse processo, né? Então aqui a gente percebe que na área de administração, TI e cibersegurança, desse nosso exemplo aqui, está com uma nota quase 4, né? Mas tem áreas aqui como Analytics de BI, planejamento orçamentário, que ainda está muito manual, ainda tem processos muito ineficientes, né? Em termos de governança, em termos de processos mais simples para você gerenciar. Você perceba que aqui na visão geral desse relatório, desse diagnóstico, eu já te trago por departamento qual o status que está em cada departamento. Então, em finanças, você está num estágio em desenvolvimento, planejamento orçamentário está crítico, precisa de uma atenção, da mesma forma que analítico e BI. E tem áreas que estão legais, né? Como gestão de estoque, está acima de 3, está adequado, como CRM, relacionamento do cliente. Então essa é a ideia do diagnóstico empresarial, trazer para ti uma transparência, que você consiga enxergar a tua empresa e perceber aonde você pode colocar mais atenção para ter mais governança e ter processos mais simples e mais automatizados dentro do teu negócio, né? O relatório de diagnóstico, ele não acaba aí. Quando ele percebe que tem uma resposta que está muito crítica dentro desse levantamento, ele já traz para ti qual o impacto disso. Então, vamos perceber aqui, ó, dentro do critério de limite de crédito e análise de risco. Você, esse exemplo aqui, respondeu que está manual com algum tipo de controle. E qual o risco disso por estar manual, né? Sem aqui ó, uma análise automatizada de crédito, a empresa pode continuar vendendo para clientes já inadimplentes ou com um score de risco elevado, né? Isso pode trazer impactos para a sua empresa, né? Aumentando a inadimplência que poderia ter sido evitada. Legal? Então, para cada ponto que ele perceber que precisa de um ponto de atenção, ele vai te trazer aqui os impactos que isso pode ter dentro do seu negócio, tá? E aqui ele vai trazendo área a área, todo esse diagnóstico que tu fizeste, e no final ele diz aqui para ti aonde que você deve focar, né? Quais são os departamentos que estão com uma média abaixo de 3 de pontuação de maturidade, que são aquelas que precisam de um pouco mais de atenção. Para te trazer transparência de como esse diagnóstico ele é feito, eu trago aqui como que esse cálculo é feito, né? Como que esse cálculo matemático é feito, está aqui toda a explicação. Então vamos agora direto para o problema, assim, como que você faz esse diagnóstico? Então vamos voltar aqui na plataforma e eu vou te mostrar como ele funciona. Bom, aqui do canto esquerdo estão os blocos, estão os módulos, estão as áreas de negócio que você vai avaliar. A plataforma já traz para ti algumas sugestões, né? Se você é uma pequena, uma média, uma grande empresa, você provavelmente tem processos que uma grande empresa precisa gerenciar, que uma empresa de pequeno porte, no Simples Nacional, talvez não precise, né? Então, por exemplo, uma gestão contábil, com uma atenção ali na demonstração do balanço da empresa, na geração dos SPEDs, contribuições. Se você é uma empresa do Simples Nacional, você provavelmente faz isso com o seu contador externo, né? Mas uma empresa grande, muito provavelmente ela tem a contabilidade dentro de casa. Então esse é um exemplo que quando você vai criar um diagnóstico, eu te faço a pergunta, você é do pequeno, do médio ou do grande porte, né? E aí eu já personalizo alguns blocos de perguntas por área para você responder. Mas não se limita a isso.
Você pode, em qualquer momento, acrescentar uma nova pergunta ou acrescentar um novo módulo nesse teu diagnóstico. E como ele funciona? Para cada módulo, eu trago para ti as perguntas. Então, vamos olhar aqui para, por exemplo, estoque e gestão de inventário. A pergunta é aqui, ó, existem políticas de estoque e parâmetros, né, definição de estoque mínimo, né, lead time. Vamos pegar aqui uma um pouco mais simples aqui, ó, rastreamento de lote e série e validade. Vamos supor que sua empresa precise disso para fazer uma gestão. E aí eu te pergunto, primeiro, qual é a prioridade disso? Qual é o peso desse controle? É um peso obrigatório? Se você é uma empresa, por exemplo, do setor farmacêutico, isso é muito relevante para ti, né? Então vamos colocar aqui como obrigatório. E como que está esse controle hoje? Ele está manual? Está manual com algum controle ou está integrado e padronizado? Então você vai nesta dinâmica de ir respondendo as perguntas para que no final eu te entregue aquele relatório que eu te mostrei anteriormente. Para cada pergunta, por exemplo, vamos perceber aqui, ó, saldo virtual, né? Não, eu não preciso trabalhar com saldo virtual. Eu fui aqui e desabilitei essa pergunta. Então, a partir desse momento, ela não faz mais parte do cálculo do diagnóstico. Outro ponto muito relevante aqui da plataforma provavelmente você não tenha todas essas respostas, né? Dentro da sua empresa você tem os gerentes, os chefes das áreas, né? As pessoas, os usuários chaves, né? As pessoas que dominam lá a parte de logística, de estoque, de finanças. Então você pode convidar a equipe para participar desse processo de diagnóstico e aí fazer esse projeto ficar ainda mais rico. Então aqui nessa função de equipe, você vai ter a oportunidade de convidar e dizer quais blocos eles vão responder. Então, por exemplo, eu poderia convidar aqui um colaborador, João, boto o cargo dele, boto o e-mail e boto a área que ele vai responder. Então, nesse caso aqui, ele vai responder sobre produção. Então, quando ele receber o e-mail com o convite para acessar a plataforma, lá no diagnóstico vai estar habilitado para ele somente o módulo de produção para ele responder. E aí, a partir daí você tem essa visão, né? Esse relatório consolidado da sua empresa. Olha como isso é importante, né? Como é importante para você perceber como está a sua empresa em termos de integração, em termos de utilização das melhores práticas de gestão, para que você tenha um processo de busca constante de melhoria, né? E eu ainda sugiro que você faça isso em intervalos de 3 meses ou de 6 meses, no mínimo de 6 em 6 meses, né? Para que você perceba se você conseguiu evoluir nesse processo de melhoria contínua. Então é isso, a plataforma é gratuita, está aqui no meu canal, você utilize à vontade. Se você quiser uma ajuda de como desenvolver, como melhorar os processos na sua empresa, entre em contato comigo, que vai ser um prazer te ajudar com isso. Um grande abraço e bons negócios.